Olá, bem-vindos a mais um vlog. E o assunto de hoje é felicidade. Bom, gente, estou passando por uma semana muito difícil. Tipo, nível absurdo de ansiedade e muitas coisas. E isso já faz papo de uma semana. E aí eu falei, eu não aguento mais, eu preciso ficar bem, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, meu Deus do céu. E aí decidi começar este vlog, porque talvez as minhas reflexões que eu faço ao longo dele e as coisas que eu venha a fazer pra melhorar, enfim, talvez ajude vocês também, entende? Então segura minha mão aqui, ó, e vamos nessa. Bom, deixa eu dar uma contextualidade então aqui pra vocês, tá bom? Essa semana tem sido muito complicada mesmo, tá bom? Tô tendo várias crises de ansiedade bombásticas, no nível que, assim, todos os dias tá sendo super cansativo viver, tá ligado? Por quê? É como se em todos os momentos meu coração estivesse apertado, com a mão assim esmagando ele. É como se todos os momentos eu tivesse dentro de mim trilhões de emoções e sentimentos e eu tenho que ficar tentando controlar eles pra não pirar. Eu realmente sinto que eu vou pirar. Quando eu paro pra dar voz pra esses sentimentos, pra ouvir o que eu tô tentando pensar e sentir, é tanta coisa que parece que eu vou pirar. Tipo, eu vou enlouquecer, que eu simplesmente não vou conseguir. Então eu tenho que ficar calando eles, porque senão... Porque eu não sei como agir sem ser assim, tá ligado? E aí, além de tudo isso, essa semana eu não tô tendo dança. Sabe, gente, a dança é assim o meu alívio, o meu respiro, ver pessoas. Porque eu sinto que eu fico muito melhor quando eu vejo pessoas, sabe? Então quando eu saio de casa, quando eu converso. E tipo, eu sinto que eu preciso desse contato com as pessoas. E aí, essa semana tá sendo muito difícil. E ainda por cima, eu não estou indo pra dança, né? Então tá sendo ainda pior, porque eu meio que tô ficando sozinha com os meus pensamentos. Todos os dias pra acordar tem sido super difícil, pra dormir também, porque eu basicamente não quero dormir, porque eu não quero ter que acordar no outro dia e pensar nas 300 coisas que eu tenho pra fazer. E aí, ao mesmo tempo, no outro dia eu acordo, e aí eu não quero acordar porque eu tenho que fazer essas 300 coisas, e aí já começa a me dar ansiedade e não sei o quê, porque, tipo, é como se tivesse tanta coisa pra fazer que eu simplesmente não quero fazer nada, sabe? Nossa, tem que estranho. E é muito ruim. Tá ligado? É muito ruim. Então eu acho que, tipo, quando eu vejo pessoas, quando eu tô em outro lugar, eu não posso fazer nada do que eu tenho pra fazer. Então isso me relaxa, me tranquiliza e eu fico bem e feliz, entendeu? E é isso. E aí eu decidi começar este vlog, então, por quê? Eu não aguento mais estar assim. Não aguento mais estar mal, não aguento mais estar ansiosa, não aguento mais estar triste, depressiva, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. E aí, eu tô meio cansada de lutar contra tudo isso, sabe? Porque, cara, ninguém fala o quão cansativo é você lutar contra a ansiedade, você lutar contra esses 300 sentimentos que vêm pra dentro do seu peito e você tem que calar eles, porque senão você sente que vai morrer. E isso é muito cansativo, sabe? Você ficar tendo que se controlar. Eu sei que, tipo, se eu desse voz pro sentimento, não sei o que, eu teria uma crise de ansiedade. Então eu tenho que ficar controlando. E aí, cara, isso é muito cansativo. Eu acredito que a gente tem que sentir as coisas, que é bom a gente pensar sobre o que tem nos causado certos sentimentos pra que a gente tente lutar contra eles, sabe? E racionalizar e tal, porque ansiedade é emoção. Então, quando a gente racionaliza, a gente tem uma tendência a melhorar, né? Mas eu tentei fazer isso, gente, tipo, não tava dando. Eu sou naturalmente ansiosa. Então, eu já luto com isso, já tento me superar e fingir que tá tudo bem, não sei o que, há muito tempo, sabe? Já tento tomar as rédeas da minha vida e não sei o que, há muito tempo. E eu tô cansada, entende? Só que meu ânimo pra tentar de novo ficar bem, pra tentar de novo superar tudo isso, passar por tudo isso e pra ter esperanças de novo de buscar felicidade. Porque eu já tava assim, tão pra baixo, que eu tinha decidido que eu ia ser triste, tá ligado? Eu falei, quer saber? A gente romantiza muito a felicidade, a gente quer muito ser feliz. Eu vou ser triste, tá ligado? Vou ser triste, tá tudo bem ser triste. Já tava tentando me consolar em ser triste e aceitar ser triste, mas não, sabe? Não, não quero ser triste, eu quero ser feliz. Então, vou atrás da felicidade novamente. E eu realmente acho que a gente coloca a felicidade num pedestal muito grande. A gente fica sempre atrás, em busca da felicidade durante a nossa vida. E na grande maioria das vezes, a gente não está feliz. A gente está ou normal, ou triste, ou ansioso, ou apático. E isso não necessariamente é ruim, entende? Porque é isso. Isso é ser um ser humano, ter várias emoções. Então eu acho que sim,
que a gente coloca a felicidade em um pedestal muito alto, que a gente tá sempre em busca dela. E não que isso esteja errado, a gente tem sim que acreditar e buscar a felicidade, mas a gente também tem que entender que nem sempre a gente vai estar feliz. E tá tudo bem, entendeu? Porque se a gente não aceita esses outros sentimentos, só fica aceitando ser feliz, a vida e as emoções acabam sendo muito pesadas. Vai ter dias que vão terminar normal, e isso não é ruim, entendeu? Isso não é ruim. Mas que a gente tem sim que buscar melhorar e evoluir e ser mais feliz e mais satisfeito. Só de ter ânimo pra viver, sabe? Tipo, é isso. E ter felicidade não significa que você, sabe, não é aquele sentimento eufórico. É simplesmente um sentimento de paz. Talvez nem seja felicidade, talvez seja paz. Eu estou buscando paz. Buscar paz é basicamente encontrar satisfação no que a gente tá fazendo, no momento. Eu acho importante, então, a gente racionalizar alguns sentimentos. Eu sei que eu estou ansiosa porque eu estou com medo do que eu vou arrumar pra trabalhar. Porque o meu outro trabalho, ele não era ruim. Eu tinha muitas liberdades que eu possivelmente não vou ter em outros serviços. E mesmo assim, eu tive inícios de burnout. Mesmo assim, eu tive muitas dificuldades. Eu tava, assim, no meu limite de infelicidade e tristeza e insatisfação quando eu fui demitida. Tanto que eu fiquei muito aliviada quando eu fui demitida, porque eu não precisaria mais viver aquilo. Eu achei que eu ia encontrar, nesse período sem um serviço, contentação. Eu ia estar mais leve, mais feliz, e não aconteceu também. Na pandemia, eu tive momentos muito bons. E eu achei que se eu estivesse em casa, eu ia ter momentos bons, igual eu tive na pandemia. E momentos bons eu quero dizer sentimentos pessoais meus, porque a minha vida tava um caos na época da pandemia. E o mundo tava um caos, né? E mesmo assim, eu tava com uma paz dentro de mim. E eu achei que eu ia ter isso quando eu ficasse em casa, e não veio. Eu tenho medo de sentir o que eu sentia antes no meu antigo serviço, ou ser ainda pior. Então eu tô com muito medo, e esse medo que me causa ansiedade. Eu tô aqui falando pra vocês e já tá subindo aqui. Entendeu? E eu sei disso. E aí eu não sei o que eu faço pra passar. E eu acho que isso que é o pior. Acho que é sobre eu continuar entregando currículos pra vagas que eu realmente desejo e tentar acalmar meu coração. Mas, tipo, é isso que eu tô tentando fazer todos os dias e não tá dando efeito. Então eu tô fazendo esse vlog aqui, mas eu realmente não sei como que eu vou agir nos próximos minutos, porque eu já tô tentando sair desse fundo do poço desde que eu entrei nele, desde antes de eu entrar nele, e não tá surtindo efeito. Eu também tô com muitas coisas pra fazer. Meu Deus. Mas sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou trocar de roupa e eu vou me contentar em concluir as tarefas do meu dia. E quando eu concluir as tarefas do meu dia, eu vou descansar. Porque isso também é muito importante, a gente tirar tempo pra nós mesmos. E não só trabalhar, 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 trabalhar. Eu vou fazer tudo prestando muita atenção no que eu tô fazendo e estando grata e feliz por estar fazendo aquilo. E quando eu terminar uma tarefa, eu não vou pensar, ai, tá bom, agora cadê a próxima, cadê a próxima? Eu vou parar um pouquinho e vou falar, terminei uma tarefa. Porque às vezes a gente entra num looping de produtividade, de coisa pra fazer. E a gente tem que se acalmar e ver que não é só mais uma tarefa. Você fez uma tarefa, parabéns, sabe? Se parabeniza. Eu acho que é isso que tá faltando. E não vir com aquele pensamento de, nossa, parabéns, você não fez mais do que a sua obrigação, sabe? Porque é isso, nem tudo é um... Tipo, tá, tem coisa que é obrigação, mas por que a gente não pode ficar grata por ter feito apenas a nossa obrigação? Afinal de contas, é uma obrigação, então é uma coisa que tem que ser feita. Se você fez, parabéns. Hoje, como uma forma de me deixar feliz, eu vou fazer um beijinho. E é isso, tá? Então eu vou fazer agora. Tô assistindo a aula da faculdade. E vou continuar assistindo enquanto eu faço meu beijinho. Hoje, gente, a minha tarde foi assim, terrível, porque era pra mim ter limpado o quarto e não sei o que, não sei o que. E aí, minha tia e meu tio tudo vieram aqui pra gente ver, porque a gente vai viajar. A gente vai pra Porto Seguro. E aí, hoje a gente teve que fechar pacote, não sei o que. Aí eles vieram pra cá. E aí, gente, foi-se a minha tarde. E aí, eu só consegui estudar agora um pouquinho, li um pouquinho do material. Tô vendo um vídeo aula agora. E vai ser basicamente isso que eu vou fazer hoje, gente. Não vou conseguir ficar no meu portfólio que eu queria. Não vou conseguir, não consegui limpar o quarto, limpar sapato. Mas eu vou fazer tudo isso amanhã. Tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo bem. Will you go over my answers with me again, yes? Sure, dear, but don't worry about it. You're going to do wonderfully. Let's see. Did your husband, Mr. Raymond Faber, act on you with cruelty? Down. Oh, yes.
Gente, sinceramente, eu vi aqui, tava conversando com ela ali no salão, com a minha outra tia também. E aí, passou-se 1 hora, já são 10h30. Vou começar aqui a fazer minhas coisas. E eu vou correr. E é isso. Vamos lá. Gente, o nome desse cara aqui é gay. How do you find your way back in the dark? Just head for that big star straight on. Acabei de terminar os desajustados e eu estou em depressão, porque eu fui pesquisar um pouco mais. E aí eu vi um pouco da sinopse dos 2 principais atores do filme, que eu vou deixar as fotos aqui, eu já esqueci o nome, enfim. E aí a vida deles foi muito triste, cara. Tipo, principalmente deste carinha aqui, ó. Ele passou por muita coisa. Sério. E o outro, ele era um galãozão. Eu tava assistindo e tava falando, nossa, tadinha da Marilyn, teve que atuar com esse cara ali feio pra Deus. Aí eu fui pesquisar agora e descobri que ele era, tipo, um super galã da época. Eu fiquei, meu Deus, né? Então tá bom, quem sou eu? Mas enfim, estou chocada. Todos eles morrem muito cedo, né? Como que é possível? O único que viveu até 94 anos, 91, alguma coisa assim, foi esse carinha aqui, ó. Que também é um dos principais. São os 4, né? Os principais. O resto tudo morre com 60 e pouco, 40, 50. Fiquei chocada. Não, eu não fiquei porque eu já sei disso, ó, faz tempo, né? Eu gosto de acompanhar coisas antigas, então eu sei que as pessoas morriam muito cedo antigamente, mas sempre me choca. A solidão ficou maior do que ela era capaz de aguentar. Desejava a voz, a presença, o toque de alguém. Porém, desejava ainda mais proteger seu coração. Os meses se tornaram mais um ano, depois outro. Pessoas têm a grande capacidade de nos machucar. Conseguiu compreender que as pessoas em quem aprenderam a confiar também podiam traí-lo um dia. E que por mais decepcionante que isso fosse, também era inevitável. E que a vida continuaria a impulsioná-lo para frente, pois para cada pessoa capaz de magoá-lo de alguma forma, havia pelo menos uma que nunca o faria. E voltando pra cá, no momento mais frágil da sua vida, ela recorria à única rede que conhecia. Ela mesma. Isso varia muito de pessoa para pessoa, mas eu vou falar aqui experiências minhas, da minha pessoa em particular, e talvez vocês também sejam assim. Eu, em geral, tenho dificuldade em confiar nas pessoas, justamente por medo de me machucar. E por conta disso, muitas das vezes eu me moldo pra parecer com o que eu acredito que a pessoa vai gostar, que eu pareça. Muitas das vezes eu não sou eu mesma, muitas das vezes eu não consigo falar sobre... Muitas vezes não, sempre. Quase nunca eu consigo falar sobre o que eu sinto. E, embora eu ame ouvir as pessoas, eu, em si, não gosto de ser ouvida e escutada. Primeiro, porque eu tenho medo de as pessoas não gostarem de quem eu sou de verdade. Segundo, porque eu tenho uma trava, uma dificuldade em falar sobre o que eu sinto, o que eu penso. Eu tenho medo de julgamento e eu não consigo, entende? Me abrir. Então, muitas das vezes, quando as coisas ficam assim, difíceis, eu procuro apenas a mim mesma, que é a rede que eu conheço. E isso é muito ruim, entende? Eu falei aqui pra vocês, eu acho, não lembro se foi aqui ou se foi no blog de abril que eu tô fazendo também, mas em geral eu sinto que eu consigo sair dessa onda de tristeza, melancolia e ansiedade quando eu tô com outras pessoas. Porque quando eu estou fora de casa eu sinto que eu não tenho obrigações reais pra cumprir. Então tudo aquilo que eu preciso fazer, fora de casa eu não consigo fazer elas. Então eu fico meio que leve, sabe? Eu me sinto mais leve, porque eu não posso fazer muita coisa. E quando eu estou em casa ou com possibilidades de ter que fazer coisas, isso me dá um pouco de ansiedade. Mas além disso, eu também me sinto bem quando eu tô fora de casa, porque eu vejo pessoas, porque eu dou risada, porque eu converso, porque eu me distraio dos meus próprios pensamentos. Quando a gente fica muito dentro de nós próprios, nós podemos acabar olhando só para os nossos problemas, para os nossos pensamentos, e eles se tornam monstros muitas das vezes maiores do que eles são. Porque a gente começa a ficar em um looping de pensar só em X coisa. E é isso que pode fazer com que essa coisa tome proporções enormes, porque a gente pensa tanto nela que ela realmente vai crescer e crescer e crescer dentro da nossa vida, entende? E ela fica muito maior muitas das vezes do que deveria. Então, eu acho que quando a gente sai pra ver pessoas, pra ouvir outros problemas, pra rir, pra, sei lá, eu gosto de dançar, por exemplo, então eu vou, danço, pra quem gosta, enfim, de fazer alguma outra coisa, vai, faz essa outra coisa, vai pra igreja, enfim, sabe? Sai do seu próprio mundo, saia da sua própria cabeça, porque eu acredito que assim a gente consegue se libertar de muitas coisas que a gente fica remoendo dentro da gente, e isso dá uma paz, um alívio, e mostra que a vida é muito maior do que as 300 coisas que rondam dentro da nossa cabecinha, entende? A vida ela é muito maior e ela tem muito mais. E às vezes nosso problema, que é assim,
fica assim quando a gente vê, sabe? Por fora. Quando a gente tá com outras pessoas, a gente olha pra como que a gente tava algumas horas atrás, trancafiada dentro do nosso quarto. E a gente fala, cara, por que eu tava assim? Por que eu tava fazendo aquilo? Então é muito importante a gente saber. Nós somos seres sociáveis. Seres humanos são seres que nasceram pra estar em grupo. Então, para de se isolar. A gente tá cada vez mais se isolando dentro de casa, achando que olhar pessoas na internet é a mesma coisa que estar junto com pessoas. E não é. Não é. Então vai conversar, vai cultivar uma amizade. Faz uma ligação se você não puder ver alguém. Mas esteja com outra pessoa de verdade, sabe? Por pelo menos alguns minutos. E sim, às vezes as pessoas vão te magoar, às vezes seus amigos vão falar coisas que você não gostaria de ouvir, às vezes as pessoas vão marcar com você e chega na hora elas não vão mais, e aí você tava super na expectativa de ver essa pessoa e agora você não vai mais ver ela. Às vezes, com certeza, todo mundo ao seu redor vai te magoar em algum momento, porque nós somos seres humanos e você também vai magoar as pessoas, mas isso não é motivo da gente não tentar, mesmo assim, sabe, ter amizades, ter um relacionamento, cultivar relacionamentos passados. Vale a pena, entende? Mesmo que as pessoas nos magoem, às vezes a gente quer nos proteger estando sozinho, a gente não é feito pra ficar sozinho. Novo vício, galera. Santos Bravos. A gente vai fazer uma brincadeira, vai. Eu vou fechar o olho, vai. Aponta aí qual que é o certo. Ai, mas você vai pegar esse daqui, ó. Rui, às vezes quando você tá tomando banho, não te dá vontade de pegar o sabonete e enfiar assim, ó, na garganta até sufocar? Eu respondi, não. Aí ela falou, não, nunca. Pode calmamente, não, nunca. Ela falou, não é possível. Nem uma vezinha. Em que ponto correr atrás de seus objetivos ultrapassava o limite entre ser corajoso e ser irresponsável? Como saber quando parar? Estavam na era da realização pessoal, em que aceitar algo que não fosse sua primeira opção de vida parecia fraqueza, algo desprezível. Em algum ponto, aceitar o que parecia ser seu destino deixara de ser uma atitude digna e passara a ser sinal de covardia. Havia momentos em que a pressão para alcançar a felicidade era quase opressiva, como se a felicidade fosse algo que todos deviam e podiam conquistar, e que qualquer tipo de concessão na busca por ela fosse de algum modo culpa sua. Será que William trabalharia ano após ano no Ortolan, pegando os mesmos trens para fazer testes, lendo textos e mais textos e mais textos, talvez num ano, avançando 1 centímetro ou 2, num progresso tão minúsculo que mal podia ser considerado progresso? Será que um dia teria coragem para desistir? E será que conseguiria reconhecer o momento certo? Ou acordaria num dia e se olharia no espelho, descobrindo estar velho, ainda tentando chamar a si mesmo de ator, pois tinha pavor de admitir que talvez não fosse e talvez nunca viesse a ser? Isso aqui é exatamente o que eu precisava. O nosso cérebro, ele gosta do conforto. Ele gosta daquilo que ele já está acostumado, daquilo que ele conhece. E ele não quer arriscar. Nós temos pavor de arriscar. Pelo menos a grande maioria das pessoas. Até mesmo aquelas mais corajosas, ambiciosas, elas têm medo. Só que a diferença é que elas passam por cima deles. É engraçado como muitas vezes a gente deseja muito alguma coisa, sabe? É como se aquilo fosse assim o nosso tudo. Mas na hora de agir, na hora de ir pra cima, fazer acontecer, a gente não age. Isso pode acontecer porque nós temos medo de arriscar. Temos medo de dar errado e aquela fantasia que a gente sonha em tantas noites simplesmente dissipar. Junto com todos esses nossos sonhos. E aí, pensa, se isso acontecer, com o que a gente vai sonhar? O que a gente vai pensar antes de dormir? Qual vai ser o nosso maior objetivo? Qual vai ser a meta que a gente vai colocar
no nosso caderninho. Se a meta que a gente queria desaparecer por fracasso, o que a gente faz? Ficaríamos sem chão, sem algo pra desejar. E essa ideia de não ter nada parece simplesmente pior pro nosso cérebro do que a ideia de tentar fazer acontecer e dar errado. Porque você pensa, quando você estiver velhinha, tá ligado? Contando a sua história pra alguém ou repassando a sua história na sua própria cabeça. E você lembrar desse momento na sua vida. E você pensar que você não tentou algo. E por conta disso nunca soube se você conseguiria aquilo. Vai ser pior do que você lembrar que você tentou e você não conseguiu. E todas as dores que veio junto. Momentaneamente eu acredito que a dor de tentar e não conseguir, falhar, é muito pior. Eu acho que é realmente muito difícil você ter que abandonar um sonho que você tem há tanto tempo. É muito difícil você ter que abandonar uma idealização que você fez. Mas, lá no futuro, essa dor vai passar. E eu acho que vai ser muito pior a gente não tentar, hoje. Porque a gente vai se ressentir pela nossa eu do passado. A gente não vai se ressentir por tentar e falhar. Mas a gente vai se ressentir por não ter tentado. E eu acho que isso é pior do que a maior dor de todas que a gente viveria no momento se a gente tentar e não conseguir. É a dor de perder um sonho. De entender que, não, nós não vamos viver o nosso sonho. No caso do William, ele conseguiu virar um grande ator. Mas talvez ele tivesse que deixar esse sonho pra trás, igual muitas outras pessoas têm de fazer. E é difícil, mas acontece. Entender isso nos possibilita tomar as rédeas da nossa vida. Nos permite entender que se a gente quer tentar algo, a gente tem que dar a cara a tapa. Com medo, sem vontade. Porque se a gente ficar esperando a coragem chegar, a coragem bater na porta, é capaz de a gente nunca tentar. Talvez sim, talvez a gente tenha ali uma coragem momentânea. Por exemplo, tô falando aqui com vocês agora. Talvez vocês fiquem, é isso, vou vencer, entendeu? Igual quando eu vi os vídeos agora da Vitória 12, do Dylan Jones, eu falei, é isso, vamos vencer, vamos viver a vida e não sei o quê. Mas na hora de fazer, a coragem vai pra trás de novo, tá bom? Ela não fica com você até o final muitas das vezes não, tá? Ela volta. E aí o que precisa ter? A determinação, o entendimento disso aqui que eu tô falando agora pra vocês, e o entendimento de que nós temos que dar cara a tapa, nós temos que tentar. Imagina você velha, deitada na cama, entendeu? Pensando no seu passado, e vai com vontade, entendeu? Porque senão, a gente fica esperando a coragem, ela não vem, e aí o tempo passa, e a gente deixa a oportunidade passar. E a oportunidade, galera, ela é uma coisa que assim, quando vem a gente tem que agarrar. E muitas das vezes a oportunidade também não vem, e a gente vai ter que fazer a nossa própria oportunidade, entendeu? A gente tem que dar passos pra alcançar aquilo que a gente quer. Eu não vou falar que é pra ter êxito naquilo que a gente quer, porque talvez a gente não tenha, mas é pra tentar. E eu acredito que tentar é um grandíssimo êxito. É êxito mesmo a palavra? Não sei. A vida ela é feita de escolhas. O que você vai escolher? Eu sei que eu vou escolher tomar as rédeas da minha vida e tentar. E eu tô com medo. Eu tô falando aqui tudo isso pra vocês, mas não é fácil. Falar é fácil. Ouvir também, mas agir, a gente tem que tentar. Porque eu não quero me arrepender no leito da minha morte, pensando que eu podia ter vivido melhor. E que eu não vivi, talvez, porque eu não tentei. Eu prefiro sofrer agora. Tem uma música que se chama Quis Mudar, do Tim Bernardes. E ela fala exatamente sobre esse momento. É bem curtinha. E nem rima muito, gente. Não sei como escrever uma música, mas olha só. Eu quis mudar. Isso implicava em deixar para trás meu chão, meu conforto, o certo, a paz. Eu fui à procura demais. Não vou voltar, embora me tente olhar para trás. Tem noites que eu penso que não vai dar mais, mas ser é melhor que lembrar. E eu pensei que o que eu construí tempo atrás só foi existir depois que eu fui buscar. Essa é a frase principal. As frases principais, na verdade, são: eu quis mudar e isso implicava em deixar para trás meu chão, meu conforto, o certo, a paz. E a última, né, que é: eu pensei que o que eu construí tempo atrás só foi existir depois que eu fui buscar. Talvez a gente busque e a gente não vai construir aquilo que a gente pensava que a gente iria construir quando a gente buscasse. Mas a gente pode construir coisas muito maiores. Ou pode ser coisas menores também, mas que vão nos deixar felizes. Mas eu acho que, sobretudo, a gente tem que ser feliz no que a gente tem agora, sabe? É sobre entender que sim, a gente tem coisas que a gente quer buscar, beleza, legal. Como eu posso fazer isso? E eu vou dar minha cara a tapa e vou fazer. Porque eu sou dona da minha vida. E porque eu sou uma mulher de verdade, eu faço o que tem que ser feito. Mas, por enquanto, como que eu posso ser feliz? Entende? Vim aqui pra encerrar este vlog muito tempo depois, tá bom? E, inclusive, tava editando ele e ficou um pouco grande, gente, mil desculpas. Eu acho que eu vou conseguir fazer um vídeo curto e eu nunca consigo. Ai, ai. Mas enfim, né? Depois daquele dia que eu falei com vocês, galera,
Eu fiquei bem por mais 2 dias. E aí, depois, tudo meio que voltou. E aí eu fiquei mal de novo. E muito mal mesmo. E aí eu fiquei tipo, caraca, o que eu faço da minha vida, entende? Eu tava realmente perdida, assim. E eu fiquei muito tempo mal. Mas agora eu já tô bem de novo. E o que eu tiro com isso, com essas lições todas, é que essa é a vida. Ela é feita de altos e baixos. Uma hora a gente tá feliz, outra hora a gente tá triste. Assim como o mundo, uma hora tá calor, outra hora tá frio. Eu comecei este vlog e tava calor. E olha aqui como eu tô agora. Entendeu? Então, e nem faz muito tempo, tá? Faz menos de 1 mês. Essa é a vida. Tem altos, tem baixos, tem temperaturas diferentes, tem emoções diferentes. E uma hora a gente vai estar bem, outra hora a gente vai estar mal. E às vezes a onda de tristeza, ela vai demorar, ela vai ser longa. Mas às vezes a onda de felicidade também vai vir. E a gente tem que aprender a abraçar tudo isso, entende? Nunca desistir de ficar bem. Entender que às vezes a gente precisa aceitar ficar mal. E depois começar a fazer coisas pra ficar bem mesmo sem querer. Pra gente também não cair em uma coisa pior, né? Então, é isso. Entender também que se for necessário procurar ajuda, procure. A primeira coisa que eu vou fazer quando eu arrumar serviço, gente, é procurar um psicólogo, de verdade. E é isso, entendeu? É sobre entender que essa é a vida. E a gente pode se refugiar nas pessoas, nos livros, nas séries, nos hobbies que a gente tem. A gente pode se refugiar em muitas coisas, sabe? A gente só tem que tomar cuidado, porque isso aqui, telas, é uma parte muito mal da sociedade. Realmente tem o poder de nos deixar muito mal. Eu percebi que o Instagram tava me deixando muito, muito mal. E agora eu tô usando muito menos o Instagram. E eu tô vendo que toda vez que eu entro no Instagram eu fico mal. Então eu não quero mais entrar no Instagram. Além disso, eu também configuro meu algoritmo pra me entregar vídeos que eu realmente quero ver que me fazem bem. E parei de ficar vendo vídeos que me faziam mal. Acho que é isso. Há uma semana atrás eu ia encerrar esse vídeo, eu tava muito mal. Ia ficar um final muito triste. Mas eu tava tão mal que, tipo, eu não tinha forças de vir falar aqui com vocês. E aí, hoje deu. E eu tô mais feliz. Então eu tô encerrando esse vídeo mais feliz. E talvez fique aí essa inspiração pra vocês, essa dica pra vocês persistirem, continuarem, não desistirem de tentar ficar bem, que uma hora vai. É isso. Beijos.